Falar sobre direito imobiliário é falar de um campo vasto que desempenha um papel essencial na proteção de transações, que vão desde a locação de imóveis ao sonho da casa própria, registros, uso capião e acordos comerciais de grande escala. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre este tema e entender um pouco a dinâmica do mercado no Brasil. Vamos saber ainda como a Lei 14.382 de 2022 impactou esse ramo do direito. Sobre o tema, eu converso com Gabriel Chiavegatti, advogado especialista em direito imobiliário. Doutor Gabriel, para a gente começar, qual legislação que regulamenta o direito imobiliário? Antes de mais nada, Flávia, é um prazer estar aqui com vocês. O direito imobiliário ele está espalhado dentro do nosso código. Ele está desde o Código Civil até regulamentações que estão na Constituição, como direito de propriedade, as bases na Constituição, mas o fundamento dele, ele é a regulamentação privada, ou seja, a regulamentação civil. Mas durante esse período todo, um período de formação do nosso direito, nós construímos algo que tem que ser vangloriado, que é o direito registral. Então, a Lei de Registros Públicos, ela trouxe especificações que são próprias do nosso país, que para algumas pessoas parece burocrático, mas ela tem uma função muito importante que é trazer o segurança para essa transação comercial. Então, nós temos diversas leis que envolvem desde lei que define, por exemplo, registro público, lei que vai definir regularização fundiária, lei que vai definir regras específicas para familiares, como isso vai se dar numa espécie de doação, numa espécie de transação entre pessoas. E, claro, o CTN, né, que é o Código Tributário Nacional, que define regras para a tributação sobre essa transação comercial. Comprador de boa-fé, ele não é responsável quando tem um ônus ali que não estava previsto. Essa lei, ela garante uma maior transparência, uma maior segurança jurídica? Não, ela facilita a situação para o comprador. Antigamente, a gente tinha toda uma preocupação, tanto da legislação do Código Civil, da legislação de registros públicos, em que o registrador ele tinha que requerer que o vendedor apresentasse para fazer a venda algumas certidões negativas. Ou seja, ele tinha que apresentar que aquela venda era uma venda válida, que ele não estava querendo fraudar credores com aquela venda. Então, ele apresentava certidão negativa de ausência de processos no tribunal, certidão negativa de ausência de débitos tributários juntos à Secretaria de Fazenda Estadual, Municipal, da União. Ele apresentava, eventualmente, ausência de processos de falência, para mostrar que ele não estava numa situação de falência. O que a Lei 14.382 trouxe para a gente de diferença é que ela simplificou um pouco mais. Isso já é um processo que já vinha ocorrendo desde a 13.977. Ele simplifica um pouco mais quais são as certidões que eu tenho que apresentar para fazer o registro. Então, a princípio, hoje em dia, o que eu preciso apresentar? Eu vou precisar apresentar que eu sou o dono do imóvel e que aquele imóvel é o imóvel mesmo que eu estou negociando. Então, eu apresento uma certidão de ônus que já vai conter essas informações. Se eu sou o dono do imóvel e se aquele imóvel é realmente individualizado, está correto, se aquilo que eu estou vendendo é realmente um imóvel descrito como ele deve ser. E eu tenho que apresentar também algumas certidões tributárias, de débitos tributários, mas somente. Doutor Gabriel, e como é que a pessoa que quer comprar um imóvel deve fazer para ela se proteger? Onde é que ela pode ir? Quer comprar um imóvel? Vai logo no cartório de registro de imóveis da cidade, é isso? Isso, assim, o cartório de registro de imóveis, essa certidão, essa ônus, né, que a gente chama que é uma certidão quando a gente fala de certidão de ônus, a gente está falando de certidão que contém todos os gravames ou tudo aquilo que pode, de alguma forma, atingir a propriedade, né, ou o negócio jurídico. Essa certidão de ônus, ela é disponível para qualquer pessoa, ela é pública. Não significa dizer que ela é publicada dentro de um jornal ou nada parecido. Significa dizer que ela é acessível por qualquer pessoa. Então, quando a gente fala que um dos princípios do direito registral é a publicidade, é isso. Qualquer pessoa pode, no cartório de registro de imóveis da localidade, então da localidade do imóvel, eu vou até o cartório. Hoje em dia, até depois da lei que desburocratizou essa situação, a gente tem a possibilidade até de retirada dessa matrícula via online. Como agir num caso de atraso na entrega de um imóvel comprado na planta?
Doutor Gabriel, esse é um problema que muita gente passa, né? A incorporadora promete ali que vai entregar numa época e geralmente não cumpre, né? A gente teve um boom imobiliário, né, que trouxe diversas incorporadoras, as incorporadoras não estavam conseguindo entregar, o STJ atuou, criou um precedente, criou bases e depois foi convertido em lei com base nesse precedente. Então, a incorporadora, ela tem em seu benefício 6 meses de prazo estendido. Então, se ela promete entregar numa data certa, passados 6 meses, ela ainda pode entregar aquele imóvel e ela ainda está no prazo dela. Não conseguiu entregar, se por acaso não conseguiu entregar, antes da entrega das chaves, a pessoa tem o direito de rescindir. Passou a entrega das chaves, então ela foi chamada para receber as chaves, ela pode receber alguma indenização pelo atraso, mas não pode rescindir de maneira alguma, porque aí ela a incorporadora cumpriu a parte dela no contrato. Doutor Gabriel, o que o direito imobiliário fala dessa questão de doação de imóveis? Então, nós temos que ter muito cuidado. A doação de imóveis é uma transmissão da propriedade, né, de forma gratuita ou onerosa, quando a gente fala em algum tipo de restrição, não em valor, mas em alguma contraprestação específica para a doação. Em princípio, você precisa fazer via escritura pública, ou seja, como o Dr. Emerson já explicado, você vai até o cartório de notas e você vai fazer aquela doação através de uma escritura que vai ser orientada por um tabelião. Ele vai auxiliar na redação desse contrato, você vai recolher um imposto, que é o Imposto de Transmissão de Causa, Morte e Doação, que é o ITCMD ou ITCD, as duas formas são aceitas, e aí você vai registrar aquela doação. Em tese, você tem possibilidade, você tem restrições específicas para doação a familiares diretamente, porque pode configurar um adiantamento de herança ou alguma espécie de transmissão que prejudique herdeiros ou outras pessoas. Outra regulamentação bem forte nesse sentido é que a pessoa não pode doar todo o patrimônio dela, sob pena dela não ter um mínimo existencial. E o inventário, em caso de falecimento de quem é o proprietário ou foi o proprietário, é fundamental, né, doutor? Sim, o inventário vai dar, a gente tem um princípio que é um princípio muito importante do direito civil, né, que é o princípio da Sanzini, que é a propriedade se transfere no momento do falecimento. Então, a propriedade em si já se transferiu, mas como a gente sabe, o registro, né, ele é fundamental para que eu possa dar sequência aquele imóvel, para que eu possa transmitir e utilizar aquele imóvel fica irregular, porque está no nome de uma pessoa falecida, que não pode atuar no mundo civil com aquele imóvel, ele permanece irregular enquanto as pessoas não vão até o registro e regularizam a situação. Ele já é proprietário, os herdeiros já são proprietários. Eles respondem tributariamente, respondem perante dívidas específicas, mas no monte da herança. Até a partir do momento daquela posse, eles se tornam responsáveis próprios. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. O que é uso capião? Doutor Gabriel, a gente já até falou aqui da questão do uso capião, mas explica pra gente. Uso capião ela é uma questão de fato. O que a gente tinha há muito tempo atrás, isso se tornou uma dúvida, né? A vida acontece, a nossa situação acontece, e quando passa aquela situação registral, muitas vezes vai ficando para trás, vai se tornando irregular o imóvel. O direito criou um instrumento de regularização imobiliária, que é um instrumento de regularização pela posse. Então, com o passar do tempo da posse, se ela é uma posse que não é contestada, que ela é mansa e pacífica, que é os termos que a gente utiliza, se é uma posse mansa e pacífica, ela permanece no tempo, aquele possuidor se torna o proprietário. Isso é uma coisa que gera muita dúvida e aí a gente tem que esclarecer desde já que tanto a nossa Constituição, no 183, quanto o Código Civil, eles impedem que imóveis públicos sejam
passíveis de uso capião. Então, imóvel público, o tempo de posse não prescreve, Só vale para imóvel particular. Só vale para imóvel particular. Esse é um ponto importante. E o segundo ponto, que é um fundamental, é que a pessoa não seja contestado aquela situação da posse específica. Se a posse é mansa e pacífica, a pessoa, com o tempo, não precisa da ação, a ação meramente declara a situação. Então, com o tempo de posse mansa e pacífica, com o uso manso e pacífico, ela leva para si o imóvel, para a sua propriedade, para o seu patrimônio.